Quando você entra no site do governo canadense, onde fala sobre o programa rural, você já deve ter se deparado aí com essa mensagem aqui, né? Dizendo que o programa rural só vai até julho de 2024. Quando você entra em alguns sites das cidades participantes do programa rural, você também encontra mensagens aí dizendo que as aplicações estão fechadas por um determinado tempo, né? Então fica a pergunta: o programa rural vai acabar, né? Ele tá com data para terminar, não vai ser renovado? No vídeo de hoje eu vou esclarecer essa dúvida aí para você. Então, pessoal, quando você entra aqui no site do Programa Rural, né, do governo canadense, você pode ver que tem esse aviso aqui em cima e aqui também, dizendo que o período de aplicações é até 31 de julho, né, para as comunidades recomendar os candidatos, no caso seria a carta da cidade. 31 de agosto seria a data limite para submeter à residência permanente. Também quando a gente desce aqui para baixo, né, que tem as cidades participantes, se você entrar em alguma aqui, por exemplo, a cidade que eu moro, né, Sault-Sainte-Marie, a gente consegue verificar aqui que dia 27 de fevereiro eles colocaram esse aviso dizendo que eles não iam aceitar aplicações depois do dia 8 de março. Algumas outras cidades também, né, como é o caso de Vernon aqui, a gente pode ver que eles estavam aceitando aplicações para o programa rural até dia 12 de abril. Porém, algumas outras cidades, né, como é o caso aqui de Sudbury, diz aqui que as aplicações estão abertas até que a cota, né, de 2024 seja preenchida. North Bay, por exemplo, também não fala nada que fechada, né? Pelo contrário, né, fala que foi estendido, então acredito que também está aceitando aplicações. Então, o que vocês têm que se atentar é que por mais que esteja aberto até 31 de julho, vocês têm que vir no site de cada comunidade e ver quais cidades estão com as aplicações abertas ou as aplicações fechadas. Por que algumas cidades estão com aplicações fechadas? Porque é um programa piloto. O programa piloto, ele tem um número máximo de cotas. Então, por exemplo, só um exemplo. Vamos supor que a cidade de Sault-Sainte-Marie, que é a cidade onde eu moro, a cota seja 1.000 aplicações. Então, depois que atinge 1.000 aplicações, eles podem fechar, né, o programa, porque já fechou, já supriu aquelas 1.000 aplicações para aquele ano. Então, por isso que algumas estão fechadas, porque já supriu a cota. Às vezes também eles fecham para analisar as aplicações que entraram. Então, por exemplo, pode ser que Sault-Sainte-Marie tenha fechado para analisar as aplicações que entraram para ver se supriu a cota. Se eles veem que tem muitas aplicações incompletas ou erradas, né, eles podem ver que na verdade entrou 1.000 aplicações, mas só 500 foram válidas. Então eles vão lá e reabrem as aplicações. Pode acontecer também. Lembrando que 1.000 é só um exemplo, tá? Não sei quantas aplicações são aceitas para cada cidade. Mas a pergunta mais importante aqui do vídeo, né? O programa rural vai acabar, né? Depois dessa data aqui não existirá mais programa rural? Daí a gente vem para esse anúncio feito pelo ministro da Imigração do Canadá. Ele fez esse anúncio, né, no mês passado. Vou abrir aqui em português para facilitar, né? Então aqui ele fala que o programa piloto, né, o RNIP, né, que é o programa rural, teve sucesso. Então ele foi bem sucedido. Então devido a esse sucesso, né, o ministro da Imigração anunciou novos projetos pilotos, então novos programa piloto para comunidades rurais e minoritárias francófonas, enquanto ele continua a trabalhar para criar um programa permanente de imigração rural. Então eles querem tornar permanente o programa rural. Então terão dois programas piloto de migração rural comunitária, que na verdade, se a gente vê aqui em inglês, né, Rural Community Migration Pilot, né, o programa rural piloto é só Rural Immigration Pilot, então eles adicionaram esse community aqui no meio. E esse outro aqui, que é para comunidades que falam francês, que são fora de Quebec, né, comunidades menores, que tem aí um índice de falantes em francês. O Rural Community Migration Pilot, que provavelmente vai ser como se fosse um substituto do programa rural, acredito eu, né, será lançado em outono de 2024. Eles colocam outono, né, outono do Canadá, para não dizer uma data exata. Acredito de outubro a dezembro. Em um desses meses aí deve ser lançado, né? Então o objetivo é o mesmo, né, escassez de mão de obra,
e que ajude empresas locais a encontrar trabalhadores que eles necessitam, né? E que fornece caminho à residência permanente para os recém-chegados, né? Para os estrangeiros, né? E eles deixam bem claro aqui que desejam viver a longo prazo nas comunidades mais pequenas, né? Porque a intenção deles é atrair as pessoas para as comunidades pequenas, comunidades rurais, e que as pessoas continuem lá, né? Por mais que muitas pessoas acabam indo para outras cidades depois que migram. Então aqui fala que na primavera eles vão abrir as inscrições para as comunidades, isso é, as cidades que têm interesse em se inscrever nesses 2 programas pilotos aqui de cima, para atrair estrangeiros qualificados aí, eles vão abrir inscrição, né? E daí no outono eles vão abrir as inscrições para as pessoas que têm interesse daí com a lista das comunidades, né, das cidades participantes. Então até aqui ele reforça, né, que enquanto eles estão trabalhando para tornar o RNIP, né, o Programa Rural, como um programa permanente, os novos programas piloto vão ajudar a atrair e reter, né, esses trabalhadores estrangeiros qualificados nessas comunidades rurais e também nessas comunidades que falam francês, né, são fora de Quebec. Então basicamente é isso, tá? Então, como vocês viram, as comunidades rurais são as que mais precisam, né, de trabalhadores qualificados aqui no Canadá, né, e são as que têm menos mão de obra qualificada. Então, eles vão continuar, sim, trazendo, né, estrangeiros qualificados, né, para as áreas em demanda, as áreas que eles estão procurando nas determinadas cidades, para suprir essa mão de obra, né. Eles precisam muito de trabalhadores. Então, o programa rural ele vai se tornar permanente, né. Já foi dito, né, que eles querem tornar o programa rural permanente. Provavelmente eles vão tornar ele permanente em 2025, e enquanto ele não entra em vigor ainda, né, o permanente, vai ter esses outros 2 programas, né, para suprir essa necessidade de demanda, enquanto ele não se torna permanente, né. Então, qual que é a minha recomendação para vocês, né? O que eu faria no caso de vocês? Até dia 31 de julho eu continuaria aplicando para o programa rural, né, das comunidades que estão com as inscrições abertas, então é importante entrar no site de cada cidade, né, com as inscrições abertas, e ver quais estão com as inscrições abertas e aplicar só para aquelas cidades ali, né, para as vagas. Claro que assim, né, assumindo que você já tem todos os requisitos, né, você já tem o ECA, você já tem a prova de idioma e já tem a comprovação da experiência profissional. Você tendo essas 3 coisas, você pode ir ali e aplicar, né, para as job offer. Você conseguindo job offer, você consegue até dia 31 de julho aplicar para a carta da comunidade, e recebendo a carta da comunidade, você tem até dia 31 de agosto para aplicar para a residência permanente. Eu continuaria aplicando até essas datas aí, e quando fosse o outono daqui, né, a partir ali outubro até dezembro, né, porque ninguém sabe a data exata ainda, eu estaria preparada já para ver as cidades que vai abrir ali as aplicações para esses novos 2 programas, né. Claro que no meu caso eu não sei francês, então de francês, ao menos que eu aprendesse, né, eu focaria no outro. Eu acredito que vai ser bem um substituto do programa rural aqui, até ele se tornar permanente. Então eu acredito que tenha bastante possibilidade das cidades que estão já no programa rural atualmente continuarem fazendo parte do programa, né? E talvez abra também para outras cidades, né? Não ficou claro também se vão manter exatamente os mesmos requisitos, mas como já é com base no programa do sucesso do programa rural, eu acredito que os requisitos vão ser os mesmos. Talvez tenha uma alteração ou outra, né? Mas acredito que deva ser os mesmos requisitos. Então fiquem atentos aí nessas datas para poderem aplicar assim que o outro programa abrir. Vocês já começam a enviar aplicações aí para job offer, né? Claro que tendo os requisitos. Se você não tem os requisitos ainda, né, você tem o tempo aí para correr atrás, até que abra esses novos programas pilotos aí no outono, né, e depois, posteriormente, vai abrir aí o programa rural permanente mesmo, né, que aí não vai ter limite de aplicações. Estejam preparados para aplicar tanto para o rural, que vai se tornar permanente, quanto para esses 2 novos pilotos aí que vão abrir no outono aqui do Canadá. E um obrigado especial aos nossos membros aqui do canal, que apoiam o nosso trabalho, né, e possibilitam a gente a continuar fazendo os vídeos aí, trazendo conteúdo de valor para vocês, além de também ter benefícios exclusivos, né, sempre que tem algum template, alguma coisa, eu coloco lá para os membros do canal terem acesso. Muito obrigada a todos que têm deixado comentários aqui nos vídeos. Peraí. Quero mandar um coração pro Alisson. Sempre deixa um coraçãozinho nos nossos É vídeos. verdade, é.
Valeu, Alisson. Para ver o passo a passo de aplicação para o programa rural, eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir, caso não tenha assistido ainda, e também um vídeo aqui onde a gente responde aí algumas perguntas mais comuns sobre o programa rural. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Obrigada!